Olá, muito boa tarde. Empresários e gestores católicos querem introduzir o ideário cristão nas empresas, no Estado e na organização pessoal e social como forma de combater a crise. Propostas que percorrem um documento publicado pela ACES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, que queremos apresentar neste programa da Igreja Católica. É para isso nosso convidado, António Pinto Leite, Presidente da Direção da ACES. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Um conjunto de propostas que nesta reflexão que a ACES publica e que está online na vossa página da internet são aqui propostas. Comecemos por aquelas que dizem respeito especificamente à empresa. De que forma é que se pode propor este ideário cristão na organização da empresa? A questão central para nós é que os líderes empresariais sintam o princípio do amor ao próximo como um critério de gestão. Isso é linguagem, pelo menos linguagem nova. É o que for, mas é a linguagem que falta, a nosso entender. É a linguagem que falta em todos os níveis. Há nas famílias, há nas amizades, há no voluntariado, há nas organizações de solidariedade social, seguramente essa expressão, mas no mundo empresarial não há. Não há e o critério é extremamente operacional. No fundo é tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. Qualquer um deles. Seja o nosso acionista, seja o nosso colaborador, seja a pessoa que está do outro lado da rua em sofrimento, seja os fornecedores, seja os nossos clientes. Tratá-los como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. Neste quadro, há um conjunto de medidas, há um conjunto de propostas dirigidas à consciência dos empresários em geral, mas sobretudo dos empresários cristãos, que a ACES dirige. Desde logo, que se utilize nesta fase, seguramente, o despedimento como última solução de sobrevivência empresarial. Isso é muito importante. E se não houver alternativa, e infelizmente muitas vezes não há, que haja um critério social na escolha das pessoas que são despedidas. Nomeadamente, eu diria, tendo uma atenção muito especial às pessoas mais velhas e com mais dificuldade em regressar ao mercado de trabalho. E muitas vezes isso é possível. Há vezes em que isso não é possível, outras em que é possível. Em todo caso, e sobretudo no contexto presente, o despedimento acaba por ser uma solução fácil para muitas empresas. Nunca é uma solução fácil para quem a toma. Isso diz uma experiência, quer como empresário, tenho uma organização que eu dirijo com 250 pessoas, não sei bem o que isso é, quer como advogado que trabalhou bastantes anos na área do direito de trabalho. É sempre uma decisão muito difícil e muito problemática para quem a tem que tomar. Mas depois, quando tem que ser tomada, é tomada. O que eu também encontro de experiência feita e de saber feito, da vida que vivi e da vida que vejo e da vida que hoje em dia tenho entre mãos, é que é possível lidar com esta questão com alguma prudência em muitas circunstâncias. E, portanto, não fazer disto a primeira reação aos problemas empresariais. Outro ponto que para nós é fundamental é o pagamento dos impostos. Nós temos uma carga fiscal desproporcionada, uma carga fiscal injusta, absurda, mas tudo isso não invalida que todos temos que pagar a nossa parte, porque aqueles que não pagam impostos estão a exportar para os outros o encargo que é deles. Isto é de um egoísmo profundo. É socialmente errado, como disse há pouco, nada tem a ver com o princípio do amor ao próximo. O princípio do amor ao próximo perante uma crise é que todos nós devemos chegar à frente e pagar a nossa cota-parte. Outro ponto que também é fundamental é pagarmos a horas. Sabe que Portugal é o país mais mal classificado da Europa no pagamento entre empresas, no pagamento pontual entre empresas. E os estudos apontam, e portanto isso dá uma maior gravidade social à questão, que há muitas falências, sobretudo nas pequenas empresas, por elas não pagarem entre si a horas. Ou seja, nós estamos a causar sofrimento concreto em famílias que vão ter os seus membros despedidos, caso essas empresas venham à falência. E os números são muito assustadores. Não tínhamos bem a noção da gravidade desse problema, são estudos europeus. E colocam Portugal no fim. Claro que há uma grande responsabilidade do Estado nisto. O Estado, como péssimo pagador que é, dificulta muitas empresas a pagar elas próprias a horas. Mas essas o que têm que fazer é avisar os seus fornecedores. Olha, eu tenho este problema e vou pagar ou quando puder, ou a 90 dias, ou a um ano, mas combinado. Mas há muitas empresas em Portugal que não dependem de todo do Estado. Mas está entranhada esta cultura de não pagar a horas aos outros. Ora, isto é também muito grave.
Mas há outras soluções que nós aqui indicamos que propostas muito concretas para as empresas. Muito concretas. Nós temos que... nós sugerimos a todas as empresas, eu diria a partir das médias pelo menos, porque têm mais massa crítica e mais meios para poder fazer isso, que façam o diagnóstico social interno. Isto significa detectar na população que trabalha na empresa aqueles que têm mais dificuldade. Aqueles que têm... E conhecer as situações familiares dessas pessoas. Porque às vezes as pessoas estão a ganhar até um salário razoável, não muito alto, porque em Portugal os salários não são altos, mas razoável. Mas o que se está a passar no nível familiar é uma desgraça. É uma hecatombe. E as pessoas não o dizem. E, portanto, é preciso criar sondas internas, confidenciais, discretas, de acolhimento dos outros, para se saber quais são essas pessoas e ter respostas para elas. Podem ser respostas das próprias empresas, enquanto tal, ou do universo de pessoas que lá estão. Nós temos tido isso na nossa sociedade, de advogados, que muitas respostas de solidariedade são dadas pelas pessoas que lá estão, até de colaboradores com colaboradores, de advogados com advogados, porque a essa altura há situações realmente dramáticas, a que é preciso correr, e, portanto, esta também é uma medida que recomendamos a todos. Não temos, Dr. António Pinto Leite, que este seja um momento menos propício para colocar em prática estas propostas? Não, eu acho que quando há se você tem um bom coração e tem uma consciência bem formada, é perante as situações de grande dificuldade que o seu coração e a sua consciência explodem e vêm ao terreno e dão tudo o que têm, não é? No caso dos empresários e gestores cristãos, que parte desta responsabilidade estará a seu cargo? O que representa, antes de mais, esta associação e que influência poderá ter na sociedade portuguesa se estas propostas que subscreveram forem colocadas em prática? É difícil responder à sua pergunta. Qual é a nossa influência? Nós temos uns estatutos. Nós dirigimos à consciência dos líderes empresariais, empresários ou gestores. E acreditamos que tem sido feito um caminho, de há muitos anos. A ACES tem 60 anos, faz 60 anos para o ano, e que tem sido feito um caminho. E que nós temos, neste momento, 1.100 associados que percorrem as maiores empresas de Portugal, que percorrem inúmeras médias empresas e pequenas empresas, que nos últimos anos espalhámos pelo país todo. Nos últimos 3, 4 anos abrimos 14 ou 15 núcleos regionais. Portanto, a ACES estava excessivamente centrada em Lisboa, excessivamente centrada nas grandes empresas. Hoje está disseminada pelo país. E sabe, os valores cristãos, os valores sociais bons que promovem o bem comum têm que ser defendidos, mesmo que ninguém nos ouça. Alguém nos ouve. E cada vez nos ouvem mais, ainda que estas propostas, estas e outras que não falámos, são altamente exigentes, mas eu acho que o encanto e a atratividade e a razão de ser da mensagem cristã é a sua radicalidade e a sua confrontação connosco. Muitas vezes, no caso mesmo das empresas que têm à sua frente líderes cristãos, são acusados de pouco colocar em prática princípios que podem apregoar, deixe-me chamar assim. Que diagnóstico faz dessa realidade? É uma opinião pública, enfim, errada que pode estar a alimentar-se? Primeiro, aquilo que mais mal faz a presença de Deus na Terra é, obviamente, aqueles que em seu nome violam o seu compromisso cristão, é evidente. Em segundo lugar, a ACES não julga os empresários e, portanto, não julga os líderes empresariais em geral, nem tem qualquer poder para o fazer. Há circunstâncias em que seria possível todos nós sermos melhores. Nós, neste momento, temos, por exemplo, uma série de grupos que começou em Lisboa e já estão espalhados pelo país, chamados Grupos Cristo na Empresa, que reúnem na sala da administração das empresas, de grandes empresas, onde exatamente as pessoas procuram assumir estes valores, os bons valores, aqui verbalizados, mas podem ser verbalizados de outro modo. Isso é para nós extremamente encorajador, porque uma das coisas que eu sinto, por exemplo, sobretudo nos mais novos, eu tenho um conjunto alargado de filhos, não é? Tenho 5, e vejo isso. Nem sempre as empresas dão a esta juventude que para além de ser jovem e, portanto, ter ideal, tem uma tradição muito forte de voluntariado, de serviço ao bem comum, lhe dão propostas que as realizam plenamente. É muito sucesso, é muito material, é muito gestão de carreira, mas tudo aquilo, isso é muito pouco
para o ativo humano que as empresas têm. Uma das coisas que nós aqui dizemos é que é uma responsabilidade dos líderes empresariais colocar as suas empresas que produzem riqueza na rota do sofrimento social. Exatamente para que os seus colaboradores se possam dar e se possam dar. É a experiência mais gratificante que se tem no mundo empresarial, devo dizer, e por experiência também vivida, é a satisfação, a realização dos nossos colaboradores quando lhes proporcionamos essas oportunidades de se darem. E normalmente o que me dizem é: Soutor, e que bom que ninguém soube. Ainda bem que ninguém soube. Isto é, quando eu aceito que, enfim, que nas políticas de responsabilidade social haja um marketing social associado. Mas aquela política de responsabilidade social, para mim, mais bem conseguida, até em termos de proveito interno, é aquela em que ninguém sabe. Nós vamos ajudar os que temos que ajudar e só nós é que sabemos. E quem é ajudado. Será, por certo, enfim, o que mais sólido fica na sociedade, não é? Esses projetos. Dr. Pinto Leite, nesta reflexão sobre a crise que a SES publicou e que está na vossa página da internet, muitas outras questões são abordadas, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao Estado, defendendo escolhas públicas e escolhas privadas de grande alcance. O que é que a SES quer dizer com esta decisão de novas escolhas públicas e privadas de grande alcance? Em 3 minutos não vai ser fácil. Quanto às escolhas públicas, nós entendemos que Portugal tem um problema crucial e crucificante. Isto é, nós queremos todos um Estado social que nos proteja a todos de forma decente e eficiente, e temos uma economia que não consegue pagar o Estado social que queremos. E, portanto, temos uma obrigação urgente. Aliás, este documento foi feito antes do programa da Troika, mas a Troika veio também detectar esse problema. É preciso pôr Portugal a crescer. Se os senhores não tiverem crescimento económico, não vão ter Estado social, nem vão ter dinheiro de mais ninguém para manter o Estado sequer que têm. E, portanto, aqui há uma medida de fundo que é preciso tomar, que é a reforma do próprio Estado. Aliás, a Troika recomenda isso de forma vasta, não é? E a nossa essencialmente em que o Estado gaste menos. Gaste menos e que, sobretudo, para os próximos 30 anos, se habitua a viver com um simples conceito. É que é um direito fundamental de nós todos, cidadãos, que o Estado gaste rigorosamente apenas aquilo que uma organização eficiente tem que gastar. Com todas as consequências que isso tiver. Porque isso é um direito fundamental que nós escrevemos. Aliás, podia ter consagração constitucional. É um direito fundamental dos cidadãos, sobretudo os que pagam impostos, exigir que o dinheiro que pagam dos impostos, um sacrifício da sua vida, seja aplicado de forma eficiente. A nossa preocupação aqui na reforma do Estado é que ela seja social, porque entendemos que é possível fazer uma reforma séria, e se não for séria não vale a pena fazer. É esta conversa em que andamos há 20 anos, não vale a pena, e vamos a caminho da falência, não tenha dúvidas. O Presidente da República anunciou, alertou-nos a todos, ainda há 10 dias atrás, no discurso que fez, sobre a possibilidade daqui a 3 anos ser pior que hoje. E os Presidentes devem ter isso presente. A situação de recessão em que estamos pode ser ameaçadora dessa falência? Há duas coisas. É que, primeiro, há um risco de tudo aquilo que nos está a ser pedido para nos ser emprestado dinheiro não ser bem feito. E se não é bem feito, o dinheiro não vem. E se o dinheiro não vem, não há nem Estado Social, nem salário para os funcionários públicos, nem há jipes da GNR na rua, não há nada, porque não há dinheiro. Portanto, esse é um primeiro risco. O segundo risco é, depois de sendo executado o programa, Portugal não fica, ao fim de 2, 3 anos, numa condição de crescer economicamente. Nós temos todos que concentrar nesta palavra. Eu diria que devíamos, entre nós todos combinados, é 100 vezes ao dia, ou escrever no quadro, quando nos castigavam a professores, a gente escrevia 50 vezes a mesma palavra, é crescer, 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 crescer. Para quê? E isso é a alma cristã a mandar no nosso raciocínio, para que seja possível ter um Estado Social e, sobretudo, para que os mais fracos tenham sempre proteção. É que essa proteção está ameaçada. Nós arrepiámos-nos, nós à SES, e escrevemos isso aqui, porque isto foi antes do programa da Troika, com o PEC 4, porque o PEC 4, no seu início, previa ir às pensões, congelar pensões de pessoas que passam fome. Portanto, isto está à solta um monstro. Está à solta na sociedade portuguesa um pensamento monstruoso. Isto, felizmente, os tecnocratas do FMI e do Banco Central Europeu evitaram essa situação e isso desapareceu. Mas o monstro anda por aí. O problema não está resolvido, não é? O problema não está resolvido.
Portanto, a nossa grande preocupação é que seja feita uma reforma profunda do Estado, redução do peso do Estado na economia, de modo a que a economia cresça, para então depois podermos voltar a ter algum sonho de Estado Social melhor, mas para já proteger aquilo que temos, não é? Mas que essa reforma, que pode ter custos sociais, seja feita de forma social. Eu tenho há muitos anos dado um exemplo. Imagino que não são necessários 10% dos funcionários públicos. Imagino, é uma hipótese. Veja a solução da Auto Europa. Se não há trabalho para todos, em todos os momentos, pode haver bolsa, quer dizer, eles podem não trabalhar à sexta à tarde e ganhar menos 7,5%, menos 6%. Isso pode ser o princípio de uma grande solução. Por que não? Por que não? O que é que os funcionários públicos são mais do que os trabalhadores da Auto Europa ou que os trabalhadores do setor privado? Não são. Eu acho que, enfim, são soluções... Aí depois estaríamos a falar, então, numa mudança também de comportamentos a nível pessoal, a nível de cada pessoa. Sim. Que está instalada e que não vai muitas vezes ao encontro dessas exigências. Aquilo que eu estou a ver nas sondagens que estão a correr é que há muitos portugueses que não querem mudar. Todos os portugueses dizem, na mesa do café, temos que mudar de vida. Mas nas opções que parece que estão aí em cima da mesa, há muita gente que não quer mudar. Acha que se vão... O português acha sempre que se safa. Não é? Faz parte da nossa alma. Mas as soluções não a curto somos prazo, diferentes. né? Soluções a curto prazo também que... O desarrascar. Há uma afirmação neste documento também, e gostava de pedir o seu comentário, enquadrado precisamente, e creio que é disso que estamos a falar, de um novo pensamento neossocial de que fala no documento. Em todo caso, nesse contexto, afirma-se a inevitabilidade do agravamento do desemprego e da pobreza. A curto prazo está previsto já, não tem hipótese. 2 anos em recessão, que é o que nós vamos passar, é muito doloroso. Estimativas que apontam para mais de 200 mil desempregados nos próximos 2 anos. É violento. Depois há também um ponto que nós aqui focamos, absolutamente dramático, enfatizo isto, que é a fuga de cérebros de Portugal, que é a saída de 400, 500 mil portugueses todos os anos. A imigração voltou a... A imigração está neste momento na segunda maior vaga de sempre da nossa história. Bom, isto é assustador, sobretudo porque desta vez quem está a sair são os nossos jovens, altamente qualificados, com uma deterioração do capital social português e do nosso investimento. Quer dizer, quem investiu nos nossos filhos fomos nós, foi o povo português, foi os nossos impostos. E eles estão neste momento a beneficiar a Espanha, a Inglaterra, o Brasil, Angola. Isto é absolutamente dramático, porque se nós juntarmos os desempregados com este 500 mil que se prevê que venha a sair de Portugal nos próximos 5 anos, nós temos uma verdadeira taxa de não emprego, de carência de emprego, que é o dobro daquela que está a ser evidenciada nas estatísticas. Dr. António Pinto Leite, nosso tempo já caminha para o fim. Gostava de lhe pedir um comentário ao momento eleitoral que vivemos, à campanha eleitoral que está em curso. Na situação em que estamos, agravada até pela recessão confirmada, era a campanha eleitoral, eram os debates que previa que acontecessem, ou alguma união em torno de uma causa nacional poderia também tornar-se mais explícita nos dias de campanha? Deixa-me ser um pouco positivo aqui. Primeiro, os portugueses estão assustados, estão apreensivos, e bem, devem estar. E por isso esperavam que todos os políticos, neste momento, estivessem de mão dada no sofá, todos de mão dada, e que não houvesse campanha, basicamente, todos aos beijinhos uns com os outros. Ora, a política não é isso. A política não é isso, muito menos em campanha eleitoral. Segundo aspecto, portanto, a política não é isso. A política tem um espaço de conflitualidade que é normal. Segundo aspecto, os debates que eu tenho tido a oportunidade de ver têm sido altamente equilibrados, corretos e até afáveis. Portanto, é um bom sinal. Mesmo entre extremos, então entre pontas, porque enfim, não há propriamente extremos em Portugal. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, que é aquilo que já mais me preocupa um pouco mais, é que há 2 realidades onde os portugueses estão a ir beber a informação para ir votar. E o povo não pode falhar no dia 5 de junho. O povo, se entregar ao Presidente da República um embrulho, se não desembrulhar este problema, inclinando-se para um lado ou para o outro, vai criar uma situação dramática para Portugal. Mas, enfim, depois chuta o problema para o professor Cavaco Silva, e o professor Cavaco Silva, como é evidente, como qualquer presidente com aqueles poderes, tem a maior dificuldade em encontrar soluções. Portanto, o povo vai ter que tomar essa decisão. O que mais me preocupa é que há realmente uma realidade. É um Portugal falido. É um Portugal falido. Se nos cortam o dinheiro que nos prometeram emprestar, como já lhe disse, não há dinheiro para os salários da função pública, não há dinheiro para os pensionistas, portanto, é uma desgraça. Portanto, há um Portugal real.
E depois há uma realidade virtual, que é feita do que acontece e depois de uma outra corte de pessoas que analisam na televisão. As pessoas chegam a casa cansadas, ligam a televisão e já não veem a realidade, estão a ver uma realidade virtual. E é aí que muitas pessoas, vê-se pelas oscilações das sondagens, que estão a ir buscar informação para tomar a decisão. Enfim, o que eu recomendo profundamente às pessoas é que façam uma reflexão muito séria e, sobretudo, que utilizem um grande pragmatismo para que Portugal não fique ingovernável no dia 5 de junho. Isso seria realmente um risco enorme. Uma última questão. Neste contexto, em que é preciso respostas, em que é preciso unir forças, qual é o papel, aliás, também afirmado neste documento, qual é o papel da Igreja Católica? É uma coisa que me surpreende, sabe? É como é que é possível termos a Igreja que temos, que é a maior história de amor que Portugal tem, em 800 anos, e vai ser nos próximos 800 anos, e não haver um programa socialmente consagrado, politicamente como uma prioridade entre o Estado e a Igreja Católica. Você conhece... Assumirem parcerias. Sim, porque o que nós vemos, quem tem, enfim, essas vivências, como você certamente tem, eu tenho, é que há uma quantidade de organizações de bem comum, de solidariedade da Igreja, que com mais 5 tostões faziam o triplo. Que conseguem trabalhar com não sei quantos milhares de pessoas em voluntariado, borla. E o que nós vemos é, por um lado, o Estado a fazer investimentos, a competir com essas instituições, o Estado a regatear tostões a essas instituições, o Estado a impor regras pesadíssimas a essas instituições que elas têm imensa dificuldade em satisfazer e que as impedem de dar resposta a problemas urgentes que se colocam nas aldeias, nas vilas, nas cidades. E, portanto, nós recomendamos, quer ao Estado, quer aos privados, que utilizem e centrem a atenção das políticas de responsabilidade social nas instituições, nas centenas ou milhares de instituições da Igreja Católica. Fica também essa proposta, Dr. António Pinto Leite. Muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar a reflexão da SEGE sobre a crise. Um programa, de facto, onde apresentamos estas propostas da Associação de Empresários e Gestores Cristãos para ultrapassar o contexto social e político que Portugal vive. Desejo-lhe bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.